Mundo Depois de Nós, disponível agora em dezembro na Netflix, nos conta a história das férias de uma típica família de raízes totalmente urbana e de sua total dependência tecnológica para todas as atividades de suas rotinas. Esta família tem suas férias interrompidas inicialmente pela chegada de um homem lá da sua meia-idade, acompanhado de sua filha, que eram, na verdade, os donos da casa de campo onde se passavam as férias. A estranheza do cenário fica por conta da interrupção dos meios de comunicação, fazendo que aquelas pessoas se encontrem totalmente isoladas, sem saber o que realmente acontecia no mundo ao seu redor. E de forma parcimoniosa vai crescendo naqueles adultos um sentido de insegurança, de medo diante do desconhecido, que é alimentado por eventos incomuns para aquelas pessoas, como por exemplo o aparecimento de animais selvagens de forma aleatória e inesperada, a presença de drones que distribuem panfletos em outros idiomas e que eles não conseguiam entender exatamente que tipo de propaganda, que tipo de mensagem era aquela disseminada. O acontecimento, de acidentes com meios de transporte envolvendo carro, navio, avião, tudo isso é visualmente impactante e deve sim ter mexido mentalmente, psicologicamente e fisicamente também com aqueles personagens. E nós tínhamos ainda o acontecimento, que eram períodos de estranhos estrondos sonoros que pareciam grandes ondas que invadiam aqueles ambientes e que mexiam com a audição e que perturbava também todas aquelas pessoas. Até então são todos estes elementos interessantes na história. As atuações dos atores, das atrizes são competentes e prazerosas. Os cenários são vislumbrantes e são bem explorados. E a construção das sequências são satisfatórias, pelo menos até a conclusão da segunda parte do filme, que é também, de forma satisfatória, o filme como um todo, dividido em capítulos. E tudo isso acontece num ritmo muito bom. Seguimos com alguns pontos que fazem o filme falhar, pelo menos na minha opinião. Como, por exemplo, o primeiro deles, o não esclarecimento dos eventos apresentados, deixando uma impressão de inconclusão da história, como se nós tivéssemos visto apenas uma parte da história, apenas metade da história. E eu não me refiro aqui à obrigatoriedade de ter que se explicar, do roteiro ter que se explicar, mas de ter terminado mesmo de forma bruta, abrupta, sabe? Sem conclusão minimamente satisfatória. Você não sabe o que aconteceu com os personagens, você não sabe o que aconteceu com o mundo. Isso deixa uma interrogação gigante e não deixa aquele desfecho, ou pelo menos não foi construído como aquele desfecho que funciona como uma espécie de gancho para uma continuação. Não, só parece ter sido cortado mesmo ali e acabou. Um segundo ponto seria o contraponto social, pois claramente são apresentados dois tipos de comportamento diante daquela crise que se vivia sem se saber o que era realmente. Nós temos um primeiro grupo de pessoas que é representado pelo personagem do Kevin Bacon, que é preparado, fisicamente preparado, tem sua casa preparada, a família preparada para o enfrentamento da crise, e um outro grupo representado por aquela família urbana, completamente urbana, sem preparo nenhum, com homens fracos, o que pode, para mim, na minha opinião, denunciar a forma doentia como nossa sociedade se relaciona com as tecnologias de forma totalmente dependente. Assim, nós esquecemos o básico sobre como sobreviver. E isso fica claro e evidente ali nos cenários finais do filme e faz com que você se questione sobre em qual dos dois grupos você se encontra atualmente. Existe uma outra discussão mais politizada em relação a essa dicotomia existente entre esses dois grupos, as formas diferentes de comportamento desses dois grupos, e que é um detalhe que eu não vou entrar porque eu achei pouco desenvolvido no filme, colocado de forma muito aleatória, acaba tentando vestir um grupo específico com uma roupagem do mal, e eu acho que não é por aí, porque não existem elementos necessários e suficientes para que você faça esse tipo de caracterização. Então é isso, em relação a essa dicotomia, eu acho que ela existe no filme, ela fica apresentada no filme.
Claramente você tem um grupo que é preparado, tem um grupo que é bastante despreparado. O grupo despreparado, inclusive, dá trabalho para o grupo preparado. Eu me lembrei muito, inclusive, eu lembrei agora de falar aqui no vídeo, da história da fábula, porque são animais que falam, da cigarra e das formigas, que as formigas passavam o verão inteiro trabalhando, se preparando, sabe? Aquele trabalho de formiguinha mesmo, fazendo seus estoques, e a cigarra ficava o tempo todo na gandaia, e quando chegava o inverno, as formigas estavam preparadas para enfrentar o inverno. A cigarra, obviamente, não tinha preparo nenhum, foi dar trabalho para as formigas. Isso nos anos 60, 70, 80, se repete, era uma história que se repetia muito e muito nos desenhos animados, mas que acaba fixando lá no nosso imaginário, né? E você aprende que você precisa se preparar contra os cenários ruins possíveis e imagináveis. E eu lembrei muito disso nesse momento em que acontece essa apresentação desses dois grupos de formas de comportamento. Na história, na fábula da formiga com a cigarra, você lembra o que acontece, né, com as formigas por terem aberto, né, sendo generosas com a cigarra. Elas deram a mão, mas a cigarra queria muito mais do que a mão. Então, só porque eu lembrei, talvez alguns de vocês lembrem também. Mas, mais uma vez, eu não estou defendendo um grupo ou outro, mas eu acho que eu ia preferir estar no grupo dos que estavam preparados. São apontados, sim, no filme, ao longo do seu desenvolvimento, algumas outras questões que eu não achei importantes, mas que eu penso que para quem conhece essas hipóteses, porque eu também não vou chamar de teorias, porque são hipóteses conspiratórias, vai percebê-las presentes no enredo, e talvez estas pessoas entendam logo de cara o que teria ou estaria acontecendo no filme. Como se você tivesse um conhecimento prévio do contexto da história, né? Você entendesse o background do que estava sendo apresentado. Mas isso também não aconteceu comigo, então muito provavelmente a maioria de vocês também não tenham esses conhecimentos conspiratórios e acabem ficando boiando, porque o roteiro realmente não se auto-explica, não nos dá muitas migalhas de informação. A cena final da garotinha fugindo, né, a esmo em busca de assistir ao último episódio do seriado Friends, me pareceu muito sem sal e sem sentido, me perdoem por dizer isso, mas eu tenho amigos que acharam a cena fabulosa e a melhor parte do filme, inclusive, e provavelmente isso aconteceu comigo porque eu não tenho uma memória afetiva com o seriado nem com aqueles personagens. Então pode ser que para você aquela cena tenha algum sentido especial, porque você talvez tenha essa memória afetiva com o seriado Friends e com aqueles personagens. Então isso vai te impactar, né? Vai te alcançar de uma outra maneira. Por fim, para encerrar esse nosso vídeo, eu queria dizer para vocês que vale a pena acompanhar essa história. É um filme simples, sem grandes pretensões aparentes. Ele não entrará, mais uma vez, para o hall dos grandes filmes memoráveis, mas ele cumpre seu papel de cinema pipoca. Deve aparecer em uma ou outra conversa, nas rodas de amigos, nas muitas confraternizações deste mês de dezembro, mas sim, ele logo cairá no limbo, no vale do esquecimento. E é isso, pessoal, mais uma vez vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua presença, estar aqui no Jornada conosco, nos acompanhando. Fiquem todos bem, nos vemos muito em breve. Tchau.